Vamos para mais uma live e hoje eu trouxe uma live diferente aqui para vocês. Então eu vou começar a fazer o que eu já estava planejando a fazer há muito tempo, que são lives de assuntos mesmo que eu vou trazer aqui com o nosso embasamento dentro do que a gente está disposto a fazer aqui no YouTube, que é trazer conhecimento, tá? A intenção é trazer informações, trazer conhecimento. Então, basicamente, eu vou trabalhar por hora só com essas lives de ensaios, que são textos que eu elaboro, mas eu não posto em lugar nenhum. Então, nada como fazer live para vocês, que eu sei que vocês gostam. Então, eu vou trazer esses textos em forma de live para vocês. Vamos, porque o assunto hoje, deixa eu dividir aqui a tela com vocês, é quimbandas. Quimbandas. Existem vários tipos de quimbandas, né? Pessoal, eu vou indo debruçando aqui com vocês. O texto não é longo, tá? Mas a gente vai indo parando, vou indo dando uma olhada no chat. Dúvidas vocês podem mandar aí, que vai ser bastante interessante. Então vamos lá. A quimbanda banda original e a quimbanda satanista do Brasil. Nós vamos fazer essa comparação da quimbanda banto original e a quimbanda satanista do Brasil. Por que eu peguei esses dois objetos para comparar? Não é para difamar ninguém, mas é para trazer essa comparação, que é uma comparação histórica e é notória a diferença de uma para a outra. A quimbanda banto original é aquela que nós vamos encontrar em território banto. Então, essa quimbanda vem para cá. E aqui também surge uma quimbanda que vai ser denominada quimbanda satanista do Brasil. Então, ela está presente aqui. Na verdade, ela está muito mais presente nas redes sociais do que a quimbanda banto original. Existem quimbandas bantos originais hoje no Brasil? Existe. Existe a minha e existe outras. Eu não vou falar das outras casas porque eu não sei se eles querem que eu fale. Por quê? Porque quem cultua quimbanda banto geralmente não gosta de divulgar, porque são tradições familiares. Eles não permitem que outras pessoas de fora adentrem os seus conhecimentos, porque toda vez que nós abrimos as portas, as pessoas entraram, nos roubaram e depois nos massacraram. Então, não é notório, é notório que essas pessoas não queiram ser divulgadas. Mas a quimbanda satanista do Brasil, ela é muito bem divulgada, porque, vocês sabem por quê, né? Porque ali rola muito comércio, rola muita coisa assim, e quanto mais divulgar, melhor para eles. Eles querem mesmo dinheiro e publicidade. Então, a quimbanda satanista no Brasil, na internet, ela é muito mais popular. Então, acaba com que as pessoas só conhecem a quimbanda satanista. E isso traz o quê? Um aspecto de que só existe a quimbanda satanista no Brasil. Mas não, existe a quimbanda banto original. Ela foi preservada no seio do candomblé de Angola. Depois, junto com Calundum, as próprias tradições de Angola, a cabula, vai dar a origem à macumba carioca, e da macumba carioca ela se divide entre umbanda e quimbanda. Basicamente assim. Hoje eu não quero falar da história da quimbanda, mas a gente vai ter que entrar de vez em quando nessa questão. Mas só para você entender que ainda existe sim quimbanda banto original e existe também a quimbanda satanista do Brasil. Então são dois fenômenos que nós presenciamos no Brasil, então são dois objetos de observação. Nós estamos aqui, então, para observar esses dois objetos. Então, eu estou aqui para defender a minha quimbanda banto original, porque eu sou uma das poucas pessoas que divulga ela na internet. Então, vamos lá. A quimbanda banto original e a quimbanda satanista do Brasil são expressões distintas dentro da religiosidade do Brasil, cada uma com fundamentos e objetivos bem diferentes. Então, são expressões distintas, ou seja, diferentes. Elas podem até se aproximar em alguns aspectos, mas elas são diferentes. Sim, expressões religiosas. Algumas se consideram seitas, mas são, sim, expressões religiosas e brasileiras. Cada uma tem seu fundamento, e fundamento nós não vamos discutir aqui,
mas sim os objetivos. Ali tem os seus objetivos que também são bem diferentes. Boa noite, Evelyn. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro tópico, a origem e as influências. Quimbanda Banto surgiu no contexto das religiões tradicionais africanas dos povos bantos, principalmente em regiões como Congo, Angola e Moçambique. Foi trazida ao Brasil pelos escravizados e se preservou no candomblé de Angola, formando a macumba carioca e, posteriormente, se dividindo Quimbanda versus Umbanda. No primórdio da coisa, tudo era uma coisa só. Então, quando você falava macumba carioca, você entendia que ali tinha vários aspectos de culto. Não só o que nós entendemos como Umbanda hoje e não só o que nós entendemos como Quimbanda hoje. Então, a macumba carioca foi esse centro nervoso de todo tipo de espiritualidade afro-indígena brasileira. Depois que chega o kardecismo no Brasil, o kardecismo se instala no Brasil e acontece um fenômeno político chamado Getúlio Vargas, então proposto uma religião para o Brasil. E naquela época, nós tínhamos dois centros de religiosidade, que era a católica e que era a macumba. O catolicismo não poderia se converter para uma religião brasileira porque já é uma religião romana. Então, a Federação Espírita, junto com o governo do Getúlio Vargas, ele propõe, então, que a macumba carioca tivesse um papel na formação dessa religião brasileira. Então, os espíritas brasileiros, eles vão lá, eles resgatam a história de Zélio Fernandino de Moraes, que até então Zélio não tinha fundado uma religião, ele tinha fundado um terreiro, só um terreiro. Ele abriu um terreiro e chamou de Alabanda. A Federação Espírita depois ela resgata essa história, cria um mito de fundação, coloca Zélio como fundador da Umbanda, porque eles tiram o nome de Alabanda, porque Alabanda seria algo que remete ao islamismo por causa da influência dos malês no Rio de Janeiro. Alá-banda, ou seja, o lado de Deus, o lado de Alá, o lugar de Alá. Então eles tiram isso porque eles querem fundar algo brasileiro e substituem para Umbanda. E eles começam a limpar a macumba para que ela se torne algo purista, a partir da influência dos espíritas kardecistas brasileiros. Então, eles tiram todos os elementos indígenas e os elementos africanos, ficando somente os elementos espirituais que vão ligar ao povo brasileiro. Então, você percebe que na Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo ele é dito como um brasileiro e não como um indígena. O preto velho, ele é um beato brasileiro, ele não é um africano velho, e assim sucessivamente. Então, as pessoas que lutaram contra a fundação da Umbanda dessa forma, eles vão ficar na margem da sociedade, e é aí que entra a nossa história. Então, nós temos um povo indo para a Umbanda, tornando a macumba purista, é o famoso fenômeno de embranquecimento, tirar os elementos africanos e indígenas para ficar somente elementos brasileiros. E isso é tão notório que a Umbanda é fundada no Dia Nacional no Dia Nacional da República, eu acho que é isso, que era um dia muito importante justamente para dar ênfase a essa questão da religião ser brasileira. Getúlio Vargas era nacionalista, ele queria trazer uma identidade brasileira, e para ter uma identidade brasileira precisávamos de uma religião também brasileira. Por isso que também a Umbanda, no mito de fundação, é colocado um caboclo fundador dessa religião. E Getúlio
com o seu ministro da Cultura, eles vão incentivar muito a figura do caboclo sendo popular no Brasil. E até hoje, muitos lugares fazem festas aos caboclos por causa dessa influência cultural imposta por Getúlio Vargas. Então, a figura do caboclo é uma figura brasileira nessa época e não uma figura indígena. Entenda isso. Somente na macumba e na quimbanda, que são as expressões que vão resistir à fundação da Umbanda, que vão permanecer os africanos e também os indígenas. Então é na macumba e na quimbanda que nós vamos encontrar o indígena e o africano. Perfeito. Então, tudo isso que não quis se misturar à fundação da Umbanda, ela vai ficar ali solta na margem da sociedade. Eles vão chamar de culto clandestino, eles vão chamar de seitas, eles vão chamar de ter um nome que eles chamam, casa de fortuna, eles vão chamar de um monte de coisa, mas eles não vão chamar de expressão religiosa africana, de forma nenhuma. Nessa bagunça toda, nós vamos encontrar celebridades como o Tata Tancredo, que lutou muito para se preservar ali, mas também é uma história à parte. Aonde eu quero entrar? Como essas expressões ficaram à deriva, muitas pessoas se apossaram dessas tradições, que não se fundiram à Umbanda, que foram rejeitadas pela Umbanda fundada pela Federação Espírita de Niterói. E algumas dessas pessoas, que a gente vai falar depois, pegaram essa macumba e transformaram na quimbanda satanista. Mas quem resistiu se isolou e permaneceu no seu culto familiar, fazendo o culto como era antigamente. Então, sim, existe hoje pessoas que não aderiram à fundação da Umbanda, não trocaram as suas placas, melhor, elas tiraram a placa e permaneceram fazendo seus cultos pessoais. Essa é a quimbanda banto existente no Brasil hoje. São cultos secretos. Então você não vai encontrar na internet. Você vai encontrar indo lá, na casa deles, você vai encontrar. Eles vão te ensinar? Não. Eles vão te iniciar? Não. Eles não vão te dar nada. Eles vão te dar cura se você estiver precisando. Se você estiver precisando de cura, eles vão deixar. Eles vão te dar. Mas aí surge então a quimbanda como expressão, porque não era mais macumba carioca, agora é quimbanda. Então ali tem uma ruptura. Então o que era a macumba? Ela se divide em duas, a Umbanda e a quimbanda. A Umbanda ficou com a Federação Espírita de Niterói e a quimbanda fica à deriva até a segunda parte dessa história. Que aí agora nós temos a quimbanda satanista do Brasil. É uma vertente moderna criada por indivíduos e grupos que reinterpretaram a quimbanda de maneira influenciada pelas correntes esotéricas ocidentais, principalmente ligadas ao satanismo moderno e ao ocultismo europeu, presentes nas casas esotéricas e lojas maçônicas do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, nós vamos entrar aqui numa outra disputa de território mágico no Brasil. A primeira disputa foi cultura negra contra catolicismo. Deu empate. A segunda disputa foi Umbanda versus Macumba Carioca. A Umbanda ganhou. A Macumba Carioca perdeu. A Macumba Carioca se fragmentou e boa parte dela virou culto familiar, isolada, que é o culto de quimbanda banto, e a outra parte ficou à deriva. Eles não queriam ficar com a Umbanda, porque a Umbanda se aproximou muito do kardecismo e do catolicismo, e não era a ideia da macumba em si. Então, nós temos um terceiro grupo aparecendo aí, que são os esotéricos, os ocultistas e os maçons. Essas pessoas, elas não eram espíritas kardecistas. Eles até poderiam participar, mas não era a premissa deles serem isso. Eram as pertencentes às escolas esotéricas, principalmente de Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Eles precisavam de um local para fazer os seus testes mágicos. Entenda isso. E
como as escolas esotéricas, elas são extremamente elitistas, você só entra se você tiver um status adequado para entrar lá. Eu sei porque eu já tentei entrar na Rosa Cruz, não consegui. Então, assim, eles são bastante elitistas mesmo, mas eles precisavam de pessoas para testar as suas magias. Então, eles viram esse grupo marginalizado, que era a Quimbanda, eles adotam e reinterpretam a Quimbanda baseado nos seus conhecimentos ocultos, incluindo o satanismo, luciferianismo, depois vai entrar a escola de Diamond, vai entrar o esoterismo, vai entrar o Wicca, vai entrar um montão de coisa. Então, o que eles faziam? Eles faziam testes ali dentro, usando os médiuns que ali estavam, pensando que estavam fazendo culto. Isso nos primórdios das coisas, tá? Se você tiver dúvida ou se no futuro alguém questionar isso, eu tenho um vídeo onde um ocultista fala exatamente isso em um podcast famoso, incluindo o Rubens Saraceni, que foi uma das pessoas que mais fez isso usando da Umbanda e da Quimbanda, tá? Então, se não é achismo meu, eles falam isso na cara dura, que eles faziam um experimento utilizando a Quimbanda por causa da marginalidade que a Quimbanda estava encontrada. Essas pessoas vão evoluindo dentro desse conceito e vai ter rupturas, claro. Então vai ter o surgimento de várias quimbandas satanistas espalhadas pelo Brasil. Então, a gente vai ver no Rio Grande do Sul o surgimento não só do batuque, mas também da quimbanda luciferiana muito forte. Você vê que a maior parte das quimbandas luciferianas é no Rio Grande do Sul, São Paulo, e a menor de todas é no Rio de Janeiro, mas encontra. É mais difícil, mas ainda encontra. Então, a quimbanda satanista, em sua origem, ela é um terceiro resultado de uma fragmentação que houve da macumba carioca. Vocês entenderam até aqui? Nós conseguimos avançar? O que você acabou de assistir é só um corte da live que eu faço sempre no meu canal oficial. O link está aqui na descrição. Aproveite também e conheça o nosso curso. O link também está na descrição. Até mais. Tchau, tchau.